Começa agora mais um programa Escola Bíblica, diretamente aqui da TV ADNP. Quero cumprimentar a todos nossos amigos, nossos irmãos, aqueles que têm acompanhado o programa Escola Bíblica com a paz do Senhor. Estamos finalizando mais um trimestre, o segundo trimestre, e estamos nessa lição 13ª, que é a última lição então desta revista que estamos estudando, que tem como tema a multiforme sabedoria de Deus. Estaremos então estudando no próximo domingo, agora dia 29/6. Vamos estar lendo o texto áureo então da nossa lição, que está registrado em Efésios capítulo 3, versículo 10, que diz da seguinte forma: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Então nós observamos que a igreja agora ela está em evidência, então por meio da igreja, seja então manifestada a multiforme sabedoria de Deus. Então esse trimestre nós estamos finalizando com a ajuda do Senhor, o Senhor até aqui tem nos ajudado, e nesta última aula nós iremos então estudar esse tema, um tema bem sugestivo, que trata sobre a multiforme sabedoria de Deus. E para tanto, eu gostaria de fazer observação de dois conceitos. Primeiro, multiforme. Multiforme, então, ela significa se manifestar de diversos modos, ou seja, ter capacidade de tomar várias formas. E sabedoria, nós já fizemos algumas definições de sabedoria nas outras aulas passadas, mas sabedoria podemos dizer que significa acúmulo de conhecimento. Então, podemos concluir, podemos dizer que aprove Deus, então, demonstrar a sua multiforme sabedoria por meio, então, do milagre de unir num único organismo este, a igreja. Então, Deus uniu neste organismo os povos. Então, não há judeu, não há grego. Paulo ele registrou isso na sua carta endereçada aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, e Paulo expressava da seguinte forma: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não há distinção, então todos somos apenas um em Cristo Jesus, formando então a igreja. Então somos apenas a igreja de Cristo. Então, por meio de Jesus, Deus uniu todos os povos, as raças, as culturas, revelando assim o seu poder e sabedoria. A aula encontra-se também dividida em 3 capítulos, das quais nós estaremos discorrendo a partir de então, fazendo apenas uma síntese desta aula para os amados irmãos. O primeiro capítulo vem tratando sobre os dons espirituais e ministeriais. Primeiramente, ele coloca aqui como sendo diversos, são diversos. Nós vamos procurar entender um pouco o que isso quer dizer. Então, a Bíblia revela que a sabedoria de Deus é Cristo, não temos dúvida disso. Portanto, então, a igreja ela fora instituída, a igreja ela foi criada
A igreja ela foi formada para que, por meio dela, por meio da igreja, Cristo então pudesse tornar-se conhecido, que através então da igreja Cristo tornar-se conhecido. Então logo, cada vez que a igreja se reúne, a igreja por sua vez dá testemunho de Jesus e torna assim manifesto o Senhor Jesus, através então do culto, através então do testemunho que se dá da pessoa de Jesus Cristo. Então, como poderia um só homem mostrar os diferentes aspectos de Cristo? Não haveria possibilidade. Então é necessário a pluralidade para expressar a Cristo. Então, por isso, só a igreja, em sua pluralidade, ela pode expressar totalmente Cristo. Mas como assim? Vamos aqui meditar em uma passagem daquela que nós temos aqui desde a primeira aula, vira e volta fazendo citação desse versículo, que é Efésios 4:11, onde nós observamos que lá encontramos 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, por meio desses ministérios, o Senhor capacita a igreja. Nós já aprendemos isso. Então, contudo, esses 5 ministérios são 5 expressões de Cristo. Mas como assim? Nós podemos observar que Cristo é o verdadeiro apóstolo, Cristo é o verdadeiro profeta, Cristo é o grande evangelista, Cristo é o bom pastor e também Cristo é o grande mestre. Então nós podemos ver que então os ministérios são diversos. Logo em seguida o escritor coloca eles sendo amplos. Então olhando para 1 Coríntios capítulo 12, nós encontramos uma lista de 9 dons, apenas 9 dons registrados ali, dos quais nós já em outras aulas falamos aqui sobre a divisão de 3 grupos desses 9. Então, contudo, nós não podemos ser dogmáticos a respeito, acerca destes dons ou dos dons, pois eles podem ser ampliados por causa da pluralidade dos dons de curar. Então a Bíblia não nos autoriza especificar os dons de curar. Então Deus, ele não está limitado a um número fixo ou fechado de dons. Então por isso que nós também aprendemos aqui que os dons são amplos. E em terceiro lugar, nós encontramos também dentro deste capítulo as dádivas do Pai. E dentro das dádivas do Pai, nós encontramos uma outra subdivisão, falando sobre a dádiva do amor, a dádiva da filiação divina e o ministério da reconciliação. Vamos aprender um pouquinho com cada dádiva. Por exemplo, o Henrique Drummond diz que o amor é a coisa maior do mundo. E do nosso ponto de vista, o amor é a coisa maior em Deus. Então, sem amor, sua justiça nos condenaria. Sem amor, a sua santidade nos afastaria da sua presença. E sem amor, então, o seu poder nos destruiria. Então a Bíblia declara que Deus nos amou a tal ponto
de enviar seu Filho, né, Jesus, para nos resgatar da perdição eterna. Concluímos que Jesus é a suprema revelação de Deus ao homem. Olha só, o amorável Salvador era Deus manifestado na carne quando veio do céu para revelar o Pai. Então, nisso nós encontramos a dádiva do amor através, né, ou por meio de Jesus Cristo. Agora, a letra B, nós encontramos agora a dádiva da filiação divina. Nós encontramos um texto, né, registrado em 1 de João, capítulo 3, versículo 1, que diz a esse respeito: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então esse versículo é bem profundo. Então nós observamos que a Bíblia ela apresenta 3 formas distintas da filiação divina. Como assim? Nós encontramos a filiação por meio da criação, encontramos a filiação por meio da eleição e encontramos também a filiação por meio da adoção. Esta última, né, a adoção, é a mais bela expressão de amor de um Deus riquíssimo em misericórdia, que nos amou, mesmo estando mortos em nossas ofensas e pecados, e deu-nos então a oportunidade, a chance, a opção de escolhermos sermos feitos seus filhos por meio da fé em seu único Filho. Olha só que graça, né? Que maravilha. Então, que por sua vez, Jesus morreu por todos nós na cruz do Calvário. E o apóstolo João, né, escrevendo no Evangelho, está escrito da seguinte forma: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes, né, aos que crerem no seu nome, né, no nome de Jesus, deu-lhes então o poder de serem, né, feitos ou chamados filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E a última letra aqui deste subtópico 3, sobre as dádivas do Pai, nós encontramos o ministério da reconciliação. Então, a morte de Jesus foi uma propiciação no sentido de que ele pagou o preço, né? Cristo pagou o preço que o pecado exige. Então, a morte de Jesus foi redenção, no sentido de que o preço que ele pagou comprou nossa liberdade. Então, por isso que hoje nós afirmamos que somos livres, né? E a morte de Jesus, então, ela é a reconciliação, no sentido de que ela exibe a graça de Deus, né? E constitui prova de que Deus verdadeiramente perdoa, em lugar de computar, olha só, nossos pecados contra nós. Então, isso é o que é a dádiva da reconciliação. Vamos aqui para o segundo capítulo da lição, que tem como tema aqui os bons despenseiros dos mistérios divinos. O primeiro subtópico, né, antes disso, vamos fazer uma observação que despenseiro é o mesmo que mordomo, ou seja, alguém que tem a responsabilidade
de administrar os negócios de outrem ou os negócios do seu senhor, né? Então é o tipo, né, de cargo que envolve responsabilidade, que envolve dedicação, mas existe um preço. Então existe um preço a fim de que essa pessoa venha ocupar esta função de ser mordomo, pois o despenseiro tem que prestar contas ao seu senhor. Então ele não faz as coisas de qualquer forma. Então o primeiro subtópico aqui, ele aborda a seguinte situação, né? Bons despenseiros dos mistérios divinos com sobriedade e vigilância. Nós encontramos, né, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, registrado da seguinte forma: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós encontramos aqui nesse versículo tanto, né, dando ênfase a ser sóbrio quanto também a ser vigilante. Então ser sóbrio é estar em pleno controle de si mesmo. Então a pessoa, quando está sóbria, ela está em pleno controle de si mesmo. É não entrar em desespero, é não perder a esperança, é não ficar desatento à situação e à volta quanto ao que está ocorrendo ou que está acontecendo. Então devemos nos portar como um soldado em batalha, o tempo todo, né, tendo o controle. E também dá ênfase que é a ser vigilante. O cristão deve vigiar em todo o tempo, ou seja, permanecer atento, cauteloso, né, precavido. Então, essa quer dizer estar vigilante. Em segundo lugar, nós encontramos aqui amor e hospitalidade. Em Hebreus, então, capítulo 13, né, versículo 1 e 2, nós encontramos registrado: permaneça a caridade fraternal. Então, não vos esqueçais da hospitalidade, porque ela, né, ou por ela, alguns, olha só, não sabendo, hospedaram anjos. Então nós observamos aqui que esse versículo também lhe dá ênfase, né, à caridade, né, que por sua vez é o amor, e também dá ênfase a respeito acerca da hospitalidade. Então, amor, né, que está em primeiro lugar aqui em evidência, essa virtude é tão importante que representa a marca ou o distintivo do verdadeiro discípulo. Então, sem amor, de nada serve. Olha só, ou nada serve os dons ou a realização de boas obras. Então, nós observamos, se não tiver amor, não adianta, então, os dons e também as boas obras. Então, devemos amar incondicionalmente. Desprezar é o primeiro passo para quem desconsidera Cristo, né? E nosso irmão mais velho, que Cristo é o nosso irmão mais velho. E, em segundo lugar, nós encontramos aqui a hospitalidade. Hospitalidade deve ser, então, prestada não somente aos estranhos, né, mas também aos pobres e até mesmo aos inimigos, né? Então a Bíblia, ela sempre vai mais além daquilo que nós pensamos. Então, na época que foi escrita essa epístola aos Hebreus, né, muitos cristãos haviam perdido, né, todos os seus bens, né, em consequência da perseguição que lhes movia
as autoridades então da época, né, constituídas na época. Nesse aspecto, a hospitalidade trazia então alento, né, a esses servos de Deus e demonstrava então que os outros crentes poderiam servir ao Senhor, abrindo então suas casas para lhe servir de abrigo. Agora nós podemos então, é cabível nós fazermos uma observação aqui dentro dessa questão da hospitalidade. Entretanto, nessa simpática atitude, né, principalmente em nossos dias, olha só, não pode ou não deve ser confundida com a de hospedar qualquer pessoa sem conhecê-la, ou saber das suas reais intenções, né? É bastante complicado, não temos tempo para discorrer ou abordar isso aqui, mas que sirva-nos de alerta. E por último, nós temos aqui a questão do o dispenseiro deve administrar com fidelidade, em terceiro lugar. Então, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel, né? 1 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 2. Então, fidelidade em tudo e em todas as situações. Então, podemos observar que a fidelidade, né, quando dissemos que é em tudo, em todas as situações, então é no serviço prestado, é na palavra pregada e também no caráter correto. Então, tanto no máximo quanto no mínimo, devemos ser fiéis, né? Seremos considerados, então, servos infiéis se não cooperarmos com o trabalho do Senhor. E em último lugar, o último capítulo, então, finalizando então, essa revista, finalizando esse trimestre, o escritor coloca aqui os dons espirituais e o fruto do Espírito. Eu particularmente gostei muito desse terceiro capítulo. Nós vamos saber por quê. Encontramos aqui em primeiro lugar a necessidade dos dons espirituais. Então aprendemos aqui que este subtópico ele associa o contexto em que a igreja ela encontra-se inserida, a carta endereçada à igreja de Laodiceia. Quando começamos a estudar, nós podemos então observar que a igreja, este subtópico, como dissemos aqui, associa então o contexto que a igreja está vivendo, aquela igreja, então aquela carta endereçada àquela igreja de Laodiceia, pois percebemos uma onda de frieza atingindo muitas igrejas na atualidade. Então, os teólogos sempre têm, nos seus estudos, feito essas observações. Daí concluímos que os dons espirituais são indispensáveis à igreja contemporânea. Então, a igreja contemporânea deve buscar os dons espirituais. Em segundo lugar, nós encontramos aqui os dons espirituais e o amor cristão. Aqui está o cerne ou o X da questão. Nós vamos saber o porquê do agora, O apóstolo Paulo, no capítulo 12, então, de Coríntios, da sua primeira carta aos Coríntios, discorre acerca dos dons espirituais. Porém, então, quando ele finda este 12º capítulo, ele interrompe, esse assunto é interrompido, e o apóstolo agora ele passa a narrar sobre a suprema excelência do amor. E concluindo depois, no 14º capítulo, o assunto acerca então dos dons espirituais. Então podemos concluir, olha só,
né, tomando as palavras de Cristo. Jesus, né, isso está registrado no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo 21 a 23, né, que Jesus dizendo, falou assim, olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão, né, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Né? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Né? E Cristo fala abertamente, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais então a iniquidade. Então podemos ainda extrair lições da passagem do bom samaritano. E Paulo, quando ele interrompe então o capítulo 12, né, de 1 Coríntios, inserindo o capítulo 13, para continuar o assunto no capítulo 14, então Paulo ele começa a dizer lá, se não tiver amor, seria como o sino que tine, e assim ele começa a discorrer, colocando, né, que devemos fazer tudo, mas com amor. E finalizando aqui o terceiro subtópico deste último capítulo, que é a necessidade do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, os frutos precisam ser manifestos. Então, uma das maneiras de identificar um verdadeiro cristão é através dos seus frutos, né? Então, nisto é glorificado meu Pai que está no céu, disse Jesus Cristo aos seus discípulos. Então, com essas palavras, nós queremos finalizar a nossa aula de hoje e queremos dizer que no próximo encontro aqui nós já estamos com a revista nova aqui, ó, na mão, né? Você que não tem a sua, adquire, é um assunto bem interessante, falando sobre fé e obras. Aprenderemos muito com esta lição. Então, até o nosso próximo encontro, um grande abraço e que Cristo vos abençoe.